Saudações! Mais uma vez estamos aqui no curso Superior Tecnologia em Gestão Comercial, disciplina de Fundamentos do Trabalho. Sou o seu professor nessa disciplina, Eugênio da Silva Gonçalves. Veja, o tema de hoje, para onde nós vamos, eu estou querendo refletir com vocês hoje. Estamos na unidade 3, você já deve ter feito, já entregou a atividade de percurso 1, já está terminando a atividade de percurso 2. A atividade de percurso 2, você se lembra? É você pegar lá a unidade 1 e a unidade 2 e fazer uma carta sobre essas duas unidades. Vai escrever para alguém falando sobre essas duas unidades. Quem te orientou sobre essa carta foi o professor da disciplina de Comunicação e Linguagem. Lembra? A realidade, matéria e forma são uma unidade. Dá para separar. Você fazendo formato já está tendo um conteúdo. Você tem um conteúdo, você tem que ter um formato, senão não dá para compreender o conteúdo. A atividade percurso 2, você fazendo a carta com o conteúdo das duas primeiras unidades de nossa disciplina de fundamentos do trabalho, vale ponto para as duas disciplinas. Ok? Bem, depois desse rápido lembrete, todas as aulas eu estou começando com uma mensagem, alguma ideia. O tema da aula de hoje é o trabalho na atualidade. Eu tenho como objetivo vocês identificar algumas características do mundo do trabalho na sociedade atual, analisar as relações de trabalho dentro do modo de produção capitalista, refletir sobre as formas de lutas no mundo do trabalho, especialmente a partir do século XIX, e tomar parte dos debates atuais sobre o mundo do trabalho, em especial precarização e desemprego. Ora, tenham paciência, selecionei 3 curtas para vocês. Vamos assistir uma completa, que é bastante informativa, e as outras 2 serão cortadas, parar no meio do caminho. Eu vou dar o caminho direitinho onde para você chegar até lá. E se você se interessar, mas você vai se interessar, que é coisa boa, é arte. Bem? Então, vamos lá para as curtas. A curta vai falar sobre uma característica do trabalho. E às vezes nós falamos do trabalho, falamos assim de tecnologia, ganhar dinheiro, empreendedorismo. Mas no mundo atual tem uma característica, tem uma coisa, isso entre outras, eu selecionei uma, que é de partir o coração e que atrapalha a pessoa para o resto da vida e atrapalha os familiares, atrapalha meio mundo por causa de um foco em especial só no ter, sem se preocupar com o ser humano. E aí a gente pode fazer 1001 reflexões. Vamos direto lá para essa curva. Bem? Você sabia que não são só os adultos que trabalham? Infelizmente, há muitas crianças e adolescentes assumindo vida de gente grande antes do tempo. Vamos ver isso mais de perto. Esta é Cristina, uma menina de 8 anos que vive em Pernambuco e que adora jogar bola. Júlio tem 15 anos, mora no Rio Grande do Sul e gosta de empinar pipa. Os dois ainda são crianças e deveriam ter tempo para o estudo e o lazer. Contudo, eles compartilham uma dura realidade. Ambos vivenciam uma meia-infância. Cristina acorda às 4 da manhã e enfrenta um cotidiano pesado, limpando, lavando e passando por ordem da sua tia, que a maltrata constantemente. Faz uma pausa nas tarefas e corre para a escola. Quando retorna, ainda tem muita coisa para fazer.
Júlio, por sua vez, enfrenta uma rotina cansativa e dolorosa numa pedreira, exposto ao sol junto com seu pai. Por conta disso, abandonou a escola. Esses jovens estão submetidos ao trabalho infantil. E, infelizmente, Cristina e Júlio não são os únicos afetados por essa violação. No Brasil, mais de 3,5 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos estão em situação de trabalho infantil. Isto representa mais de 8% da população dessa faixa etária. Mas o que de fato é considerado trabalho infantil? Trabalho infantil é toda forma de trabalho, remunerado ou não, que priva as crianças e adolescentes de experiências próprias de suas idades, como as de estudar e brincar. O trabalho infantil impõe uma carga de responsabilidade desproporcional à faixa etária desses jovens. Além disso, faz com que exerçam atividades inadequadas à sua estrutura física e psicológica, colocando sua saúde e segurança em risco. Para se ter uma ideia, só entre 2007 e 2013, mais de 13 mil meninos e meninas se acidentaram e outros 119 morreram trabalhando. E o que a lei brasileira diz sobre o trabalho infantil? No Brasil, o trabalho é proibido em qualquer hipótese até os 13 anos. Entre os 14 e os 16 anos, o trabalho é permitido, mas somente na condição de aprendiz, que combina a frequência escolar ao desenvolvimento de uma profissão supervisionada. A partir dos 16, o trabalho é permitido, mas o jovem não pode trabalhar à noite nem desempenhar atividades de risco, como manusear máquinas. A partir dos 18 anos, o jovem pode trabalhar em qualquer ofício. Portanto, quando falamos em trabalho infantil, nos referimos a uma situação que não respeita essas normas e que compromete o desenvolvimento físico, psicológico e cultural de crianças e adolescentes. E onde meninos e meninas estão trabalhando no Brasil? O trabalho infantil acontece em pedreiras e no âmbito doméstico, como no caso de Júlio e Cristina. Mas também há jovens trabalhando em lixões, carvoarias, feiras livres, comércio informal, borracharias, matadouros e na agricultura, ou ainda em atividades ilícitas, como o tráfico de drogas e exploração sexual. Essas atividades são consideradas algumas das piores formas de trabalho infantil pela Organização Internacional do Trabalho, porque são atividades perigosas e insalubres. E por que tantas crianças e adolescentes começam a trabalhar antes do tempo? São muitos os motivos que levam crianças e adolescentes a trabalhar, mas o principal é ajudar a sustentar a si e a sua família. Muitos deles também trabalham para ter acesso a bens de consumo, como celular, óculos e videogame. Então, Minuto. Antes de continuarmos, olha o motivo do trabalho infantil: ajudar a sustentar a família e a si mesmo, a adquirir bens de consumo. Esse é um, pare e pense, esse é um pseudo motivo, ou seja, um falso motivo, é um motivo superficial. Vá para águas mais profundas. O que levou o jovem a desejar algo que ele não pode ter? E que sociedade é essa que fez coisas em que as pessoas não podem adquirir? E ainda, o motivo é porque ele precisa sustentar a família e a si mesmo. Quem é que fez com que a família não tivesse condições de sustentar esta criança e a ela mesma? Então, esses são os motivos superficiais. É preciso ir mais profundo. Iremos ver que a raiz do problema nos atinge, e não é uma decisão dele ou dela. tudo é trabalho infantil? De modo algum. Tarefas pontuais e sem riscos, como lavar louça, aprender a mexer com a terra e arrumar a própria cama, não configuram trabalho infantil. Pelo contrário, são ações que fortalecem os sentimentos de solidariedade e responsabilidade nos jovens. E o que tem sido feito para... Ok. Agora eu quero
trabalhar um outro vídeo chamado Diário de uma Trabalhadora. Vamos um pedaço, apenas para vamos descer a vida de uma dessas crianças. Novo. E o pior é que hoje... A semana foi tão pesada. Lá vou eu de novo. E o pior é que hoje é domingo. Nossa, eu tenho tanta coisa pra fazer que tive que acordar cedinho pra dar conta de tudo. Querem ver o que eu tenho pra fazer hoje? Compras no supermercado, almoço e ainda passar a roupa. Não vou poder fazer o que eu mais gosto, que é brincar com a minha bonequinha. Mais um dia que eu acordo no escuro. Eu detesto acordar quando ainda tá escuro lá fora. Será que hoje eu vou poder ir pra escola? Marinha, hoje não dá. Você tem muito o que fazer. Se tivesse feito ontem, estaria livre hoje. Ontem era domingo e eu já fiz um monte de coisa. Será que pra mim todo dia é dia de trabalho? Ei, menina! Você quer brincar? Se enrolar, amanhã fica sem aula de novo. Lá vou eu dar banho no bebê. Hoje foi um dia tão legal. Eu consegui finalmente ir pra escola. Fiquei tão feliz. Puxa, não tô entendendo nada que a professora tá explicando. Também tô faltando tanta aula. A professora não faz nem ideia que eu não falto por malandragem. Se ela soubesse o quanto eu tenho que trabalhar. Que bom! Hoje eu consegui vir pra escola de novo! E dessa vez consegui até brincar com a Xereta e com a turma dela no recreio. Foi muito legal! A Xereta me chamou pra brincar de tarde, mas eu nem pude, porque tinha tanta roupa suja pra lavar. E a madrinha me mata se eu deixar uma manchinha na roupa. Amanhã tem prova, mas eu tô tão cansada que nem consegui estudar. Aí, criança dessa cresce, tem filhos, aí as pessoas não conseguem emprego, as pessoas vão chamá-la de vagabunda. Veja, isto é o trabalho na atualidade. Vamos fechar os olhos para essa realidade. Eu estive muito preocupado com isto. Preparei o material e não consegui abordar essa situação. Estou abordando um pedaço da reflexão. É preciso ampliar mais ainda a reflexão. Vamos para uma outra obra de arte, uma outra cor. Vida Maria. Maria José, tu não tá me ouvindo chamar não, Maria? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pros bichos. Vai, menina, vê se tu me ajuda, Maria José.
Benção, pai. Deus abençoe. Tudo bom, Maria? Tudo bom, Antônio. Dê aqui, deixa que eu levo. Não precisa não, Antônio. Deus abençoe. Deus abençoe. Lude. Ô, Lude. Lude. Oh, Lude, tu não tá me ouvindo chamar não, Lude? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pro bicho. Vai, menina, vê se tu me ajuda, Lude. Fica aí fazendo nada. Desenhando o nome.
quanto a vocês. Eu me emociono ao ver essa situação. Se perpetua de trabalhar para a realidade, de repente, esse trabalho vira exploração, mantendo as pessoas do mesmo jeito, sem crescimento. A educação pode ser um meio de se libertar, mas é privado. A criança é privada e aí vai se perpetuando isso de gerações em gerações. Então, eu queria destacar com vocês logo no início esta realidade. Trabalho na atualidade. Isto existe. Fala de coisas bonitas, as reflexões de mudanças, mas não esqueçamos estes aspectos também. Se eu falei trabalho infantil, trabalho escravo. E o trabalho explora a mulher em detrimento do homem, mais o homem. O trabalho explora as pessoas que estão vindo dos países. Assim vai embora. E os trabalhos insalubres, as pessoas se sujeitam a sobreviver. E os trabalhos desprezados pela sociedade. A pessoa não recebe quase nada pelo seu trabalho. Nem o suficiente para comprar a própria alimentação. Vamos lá para o documento. Sobre meus objetivos? Não, né? Então, identificar características do mundo do trabalho na sociedade atual. Analisar as relações do trabalho dentro do próprio produto capitalista. Refletir sobre as formas de lutas no mundo do trabalho, especialmente a partir do final do século XIX. Falei, né? Tomar parte dos debates atuais sobre o mundo do trabalho, em especial precarização e desemprego. Para ajudar a pensar a totalidade do trabalho, peguei um documentário de uma série chamada Et Homo, traduzindo seria Esse Homem. E dos capítulos da série chama-se Trabalho, dividido em duas partes. Foi disponibilizado pela Secretaria de Educação do Paraná. Os 2 vídeos. O link, dê uma olhada lá. 2 vídeos. Vale a pena para ter uma visão ampla da realidade do trabalho. Trabalho muito bem feito está disponível. Antes de prosseguir, vamos retornar e de mostrar as fontes, né? Vamos lá para as fontes. Do Vida Maria, o último que aconteceu. Aqui está a Vida Maria. O link dele esse aqui. Seu link está o link da Maria. Canal oficial do Vida Maria. Tem outro que é o Diário de uma Trabalhadora. Está o link. Terem acesso. Chamado aí Plenarinho. Jeito criança de ser cidadão. E uma das curtas é esta. Completa. Veja como é que termina a vida dessa menina. Certo? E não termina igual para todas não. Esta é uma exceção. E Meia Infância e um canal
programa aí um canal chamado Escravo em Pensar. Vários vídeos, entre eles este aí que vocês acabaram de ver, eu achei o mais instrutivo. Além do aspecto artístico das pessoas, considerei relevante mostrar para vocês esse aspecto informativo. Bem, vamos para o Word. Feito então para a Casa das Fontes, né? E aí eu deixo uma pergunta para vocês. Não basta receber. Essas perguntinhas têm essa característica. Você já deve ter ouvido falar de empresas que fazem meditação, exercícios, jogos e várias outras atividades prazerosas com seus funcionários. Será que isso é a manifestação da valorização do ser humano, meio de exploração do humano para aumentar os rendimentos? Essa é a minha opinião na pergunta. Se concorda ou não? Onde fica a sua resposta aí? Como nas outras aulas, eu tenho também um vídeo explicando o conteúdo desta unidade para vocês. E começo destacando o que é o capitalismo. O que é o capitalismo? Antes, quero chamar a sua atenção que se você tem medo de filme de terror ou de bicho, um monstro, então você fique ao lado de alguém, fique ao lado do seu professor que está aí conosco, pois hoje eu vou mostrar para vocês que existem vampiros. Fique atento, vou lhe identificar onde ele está. Para você saber onde está o vampiro, que está no meio de nós, no meu meio, junto comigo, do meu lado, junto com você, com os teus pais, com o professor aí, você precisa ficar muito atento para a aula de hoje. Para você entender, vamos entender primeiro o que é o capitalismo. O capitalismo vá lá e assista, porque eu explico todo o conteúdo dessa unidade aí para vocês de espaço. E os temas? O tema é trabalho na atualidade. Eu trabalho aqui em relações de trabalho dentro do modo de produção capitalista, por isso a videoaula começou conceituando o que é capitalismo e o trabalho dentro do contexto atual do capitalismo. Nesse trabalho dentro do contexto atual do capitalismo, você vai ver que eu não entrei nesse aspecto do trabalho escravo, eu disse, eu fiz umas reflexões mais de fundamentos que levam a essa situação de escravidão que tem. Aqui eu levanto algumas questões. Gostaria que você parasse e pensasse sobre as questões que eu coloco. Tem espaço, pare e pense, não vai só lendo, vá refletindo, vá conversando comigo via o texto. Okay? Vou fazendo ao mesmo tempo com vocês, nessa unidade na outra, eu agreguei aí um negócio chamado lembrança interdisciplinar. Pode ser que esteja aparecendo no ABA com outro nome, mas a ideia é o seguinte: fazer link com as outras disciplinas que vocês já tiveram. Certo? Então aqui a teoria das organizações. E vocês já estudaram. E lá no roteiro, trouxe aqui para você lembrar e ver as ligações das disciplinas. Muita coisa lá e é importante relembrar. Aqui também resgato. A disciplina é a informática que você tiver. Resgato também conceito lá. E aqui
eu lanço a proposta de aprofundamento agora de leitura, criando o universo crítico de vocês. Então eu peguei uns textos mais densos. A citação, primeiro, contextualização, tirado da Organização Internacional do Trabalho. Esse texto aqui tem um do Gianni, O Mundo do Trabalho, são críticas sobre a divisão dos trabalhos na globalização, e um outro que é Perda do Trabalho e Perda da Identidade, de Eugênio. Vocês irão gostar. Os 3 textos eu utilizei para embasar também as minhas reflexões com vocês. Pega e dá uma olhada lá. Olha aí, esse aqui é o texto da OIT, Organização Internacional do Trabalho. Vai lá, dê uma lida, o texto não é grande. É importante para sobre o mundo do trabalho. Também não é grande, mas traz uma reflexão e excelentes argumentos que vão te ajudar a sair da superfície das análises para ir a mais profundas, para águas mais profundas. E perda de identidade. Trabalho e perda de identidade. Perda do trabalho, perda de identidade. Você vai se deparar com essa página, clique aqui no PDF, você será remetido ao texto. Para ter acesso ao texto, você precisa ter aqui o computador, ou senão você baixa logo o texto para você fazer a leitura. Vale a pena. Os 3 eu mais utilizei para justificar as minhas reflexões. Você vai ver que há as falas e eles se entrelaçam. Voltando lá para o nosso roteiro, também deixo à disposição de vocês perguntas, um questionáriozinho. Você dá uma treinada, os argumentos que eu coloco, e faça um fórum. Participe do fórum. Lembre-se, não se feche a sua opinião. Veja a opinião dos outros, até comente a opinião dos outros. Você pode digitar a sua resposta ou você pode mandar um áudio no fórum. Deixo aqui também um resuminho, olha, para relembrar as principais ideias. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima. Não esqueça de fazer a atividade de percurso número 2, tá? Precisa encerrar. É uma carta. Uma carta que você tem que faça logo essa carta, comunicando para alguém padrões ensinados pelo professor de Educação e Linguagem. E conteúdo é a unidade 1 e a unidade 2, disciplina de fundamentos. Um beijo no coração e até a próxima. Paz, saúde e alegria e abundância para todos.